Shalom, queridos. Pastor Paulo César Souto. Mais uma vez aqui convosco para a nossa live, os números da sorte. Glória ao Eterno. Posicionar aqui melhor a câmera. Muito bem. Estamos aí aguardando você entrar para podermos começar a nossa live deste sábado com o tema Os Números da Sorte. Hoje abordaremos o número 6. Fizemos algumas lives aí com alguns números. A primeira foi o número 3. Fizemos o número 7. Semana passada foi o número 5. E hoje é o número 6. Pastor Celino. Oxente Celino. Deus abençoe, Pastor Celino, meu amigo aí da América. Paz abençoado. Rapaz, o Nicolas está grande, hein? Até hoje eu lembro do Nicolas, daquela história lá na igreja lá, que o pastor dizia, Deus vai te abençoar. Que o senhor me contou, né? Nicolas, vai nada. Nicolas tá bonitão, viu, pastor Celino? Tá grande, hein? Maravilha. Irmã Gregória, shalom, querida. Paz do Senhor. Pastor Celino. Nicolas tá uma benção, tá bonitão aí, grande, já um rapaz, já tá aí um adolescente, né? O tempo passa muito rápido, né, meu amigo? Mas amém, que bênção. Estamos aqui hoje na nossa live, falaremos sobre o número 6. Falamos sobre o número 3, número 7, número 5 e hoje o número 6. Vamos aguardar alguns irmãos entrarem aí para nós podermos ler o texto principal. Jude Lima, paz querida, tudo bem? Como é que está você? Deus te abençoe. Se não me engano, a Ju aí da Itália, né? Verona. Amém, pastor Celino. Assim que abrir a porta aí, rapaz, que a sua porta está aberta, mas a porta aí do aeroporto está fechada aí, né? A gente não consegue ainda ir, porque não está recebendo aí ainda voos, né? Daqui de Portugal. Mas assim que abrir, vamos estar chegando aí, tomar aquele café na sua casa aí, conversar um pouquinho aí, bater um papo, rever o Nicolas, sua esposa também, bom? Breve aqui, pastor Celino, breve aí. Sim, Castelnuovo de Garda, isso aí, Ju, prazer te ver aqui mais uma vez. Eu fiquei hospedado na sua casa aí um tempo com a minha filha Rafaela, né? Me receberam muito bem, Vita, seu esposo, né? Deus abençoe aí, um casal abençoadíssimo. Pessoal, se você puder, compartilhe essa live aí com os seus contatos, né? Clica aí nesse aviãozinho aí, à direita, bem aí no rodapé do seu celular e compartilhe e envia para algumas pessoas que você conhece aí. Temos uma live hoje interessantíssima. O número 6 traz um simbolismo muito tremendo para nós. Vamos aprender hoje com o número 6. Eu falei aqui em outras lives, né, que nós não temos número da sorte, na verdade. É só uma temática para poder chamar a atenção dos irmãos, mas a nossa sorte vem do Senhor, Ele é o âmago da nossa sorte, né? Ele é o arrimo da nossa sorte. Muito bem, obrigado, pastor Celino, compartilha aí, meu amigo, homem de Deus. Então nós estamos abordando os números na Bíblia, entendendo por que é que eles estão lá. Eles aparecem muito na Bíblia. A cada 4 ou 5 versículos, um deles contém um número. Por que tantos números na Escritura? Qual a sua importância? Qual o seu contexto? Qual é o simbolismo que ele ocupa no texto sagrado? Se ele tem alguma ação profética? O que envolve essa numeração? É chamado de numerologia bíblica ou gematria. Cada letra do alfabeto hebraico, que são 22 letras, está associada a um número, e esses números também têm uma importância, uma relevância interessante para o contexto bíblico e também para a nossa edificação. Tiago Guimarães, seja bem-vindo, Tiago, à nossa live, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se você puder, Tiago, compartilhe essa live aí, envia para teus amigos, teus irmãos aí, essa live, esse convite para que a gente possa ter mais pessoas conosco nessa noite e aprendermos da palavra do Senhor. Vitor Pereira, Deus te abençoe, Vitor. Prazer ter você aqui na nossa live, meu filho. Em nome de Jesus. Em breve a gente vai voltar aí a Verona aí, viu, Ju? Em breve aí, Castelnuovo del Garda, região lindíssima. Se você for Itália,
for região de Verona, não pode deixar de visitar Castelnuovo de Garda, uma região lindíssima, tem o Lago de Garda, um lago belíssimo, ali algumas construções antigas, castelos, fortalezas. Olha, vale a pena você conhecer. É uma região lindíssima, muito aprazível e com gente muito boa. Tá lá Juliano, Vitor, seu esposo, essa família aí que nós amamos, que já me recebeu em sua casa certa vez. Amém? Vamos começar então. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor só para nortear a nossa fala nessa noite, né? Eu vou ler Gênesis, livro de Bereshit, livro do Gênesis, o capítulo é o de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 27, tá? 27 até o verso 31. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, ele disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Pastora Marlene Marcos aí de Verona, pastor Marcelo, esse casal aí que nós amamos muito, né? Um casal que são amigos de muito tempo atrás, sempre que vamos lá, Ministério Resgatar, a gente ministra lá com eles, também já me recebeu em sua casa muitas vezes, eu sou muito grato e devedor a esse casal, pastora Marlene Marcos e pastor Marcelo, tá bom? Beijo no coração de vocês, a pastora aqui manda também um abraço para vocês, amamos a vossa vida, tá bom? Pastora Marlene, compartilhe essa live aí com seus amados aí, irmãos da Resgatar, né? Ministério Resgatar, compartilhe aí no nome de Jesus. Verso de número 29. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que há semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Então vamos falar hoje sobre o número 6. Qual é o seu simbolismo? Qual a sua importância? Qual é a sua ação profética? Qual o seu contexto na Bíblia? Dobre sua atenção, porque vai ser um tempo de muito conhecimento, muito acréscimo para a nossa caminhada e vida com Deus e também entendimento da palavra do Eterno. Observe que o número 6, ele vai começar na Bíblia a primeira vez citado aqui no verso de número 31, que nós falamos acerca do 6º dia. Você vai perceber que Deus cria todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia ele descansa. Ele cria tudo em 6 dias. E no 7º dia Deus descansa. Então nós temos aqui, a partir do Gênesis 1, várias vezes em que o número 6 aparece, em que o número 6 figura nas... Tem alguém me ligando aqui, está tentando interromper aí a minha chamada. Ô filha, por favor. E a minha esposa aqui para poder contar que tá com a pessoa que está me ligando, para poder só informar que eu estou na live aqui, não posso atender agora. Vamos continuar aqui, peço perdão, irmãos. Isso acontece, né? Online é assim mesmo. Então nós temos o número 6, ele percorrendo toda a Escritura e trazendo algumas informações importantes e alguns momentos importantes também para a nossa caminhada com Deus. Primeira coisa, muitas vezes o 6, quando aparece na Bíblia, ele vai falar acerca de inimigos do povo de Deus. Vale só ressaltar a título de nota que o número 6,
ele tem dois significados, basicamente dois significados muito importantes. O primeiro deles é que o 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia da criação. Então, o 6, ele faz menção à humanidade, ao homem, ao ser humano, independente se é macho ou se é fêmea. Então, o ser humano, o homem, foi criado no sexto dia da criação. Então, o 6, ele faz menção ao homem. Mas também o 6 vai fazer menção aos inimigos de Deus, ou ao homem que despreza e que afronta a Deus. Então nós temos no 6, eu vou falar daqui a pouco sobre os Salmos de número 1, que tem 6 versículos, e que é tido como Salmos do homem. Então, no Salmo 6, nós temos dois tipos de homem. Nós temos o homem que teme ao Senhor e temos o ímpio, o homem ímpio que não teme ao Senhor. Então, o número 6, ele fala sobre o homem, a humanidade como um todo, porque o homem foi criado no sexto dia da criação, mas também o 6 fala do homem ímpio, do homem que não teme a Deus, do homem que despreza, que afronta o Todo-Poderoso. Vamos perceber, ou lembrar talvez, que o gigante Golias, diz o texto sagrado, que desafiou o povo de Deus, ali em 1 Samuel 17, a Bíblia vai dizer que esse gigante Golias, esse filisteu de Gate, ele tinha 6 côvados de altura, aproximadamente 3 metros de altura. Olha, 6 côvados era a sua altura. E a ponta da sua lança pesava 600 ciclos, ou seja, 6 vezes o 100, aproximadamente 7 quilos mais ou menos. Além de tudo, havia também 6 armaduras no corpo do guerreiro Golias. Olha que interessante. Golias, ele como o inimigo, aquele que afronta. Você vai lembrar que a fala de Davi para Golias é: quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Então Golias é um tipo de anticristo, é um tipo de antideus, é um tipo que se opõe a Deus e a tudo que refere-se a ele e à sua igreja, à sua congregação. Então Golias, ele tem 6 côvados de altura. Golias, a ponta de sua lança pesa 600 ciclos, 6 vezes 100, e também vai dizer que, além disso, ele tem 6 armaduras em seu corpo. Golias é o tipo de um homem que se opõe a Deus. Você vai lembrar também que o rei Nabucodonosor, no livro do profeta Daniel, ele manda erguer uma estátua que a Bíblia vai dizer possuía 60 côvados de altura, mais ou menos 30 metros, e 6 de largura, e ordenou que ela fosse adorada. Observe, um homem que é anti-Deus ergue uma estátua, ergue uma imagem para que fosse adorada, e essa estátua ela vai possuir 60 côvados, 6 vezes 10. 60 côvados de altura, cerca de 30 metros, e 6 côvados de largura. Você vai lembrar também que Faraó, lá no Egito, quando vai perseguir ao povo hebreu, que está saindo por mão poderosa do Eterno, a Bíblia vai dizer que Faraó persegue o povo hebreu com 600 carros aparelhados com o seu exército, que era muito grande. Então observe que, mais uma vez, nós temos os 6 figurando entre aqueles que se opõem a Deus. Para você que chegou agora aí, tá aí Rafaela, minha filha. Beijo, filha, te amo, I love you forever. Minha filha Rafaela aí, tá aí ligadinha na nossa live. Amém? Celso Modesto, pastor Celso, meu amigo, que saudade sua, rapaz. Pastor Celso, um grande homem de Deus aí em Minas Gerais. Conheci o pastor Celso lá lá na Itália, deixa eu lembrar o nome, Baranzati, em Baranzati, se não estou enganado.
pastor Celso, um amigão meu mesmo, um amigão do coração, né, que me apoiou muito no campo missionário. Tive lá em sua casa hospedado em Minas Gerais, preguei nas igrejas, nos ajudou aqui em missões durante muito tempo. Pastor Celso, amo a sua vida, saudades tuas, tem que vir aqui, rapaz, em Portugal, assim que passar essa pandemia aí, esperar o senhor aqui para nos visitar, pregar para nós, ficar aqui em casa para a gente comer aquele bacalhau, tá bom? Pastor Elias, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Se você puder, fica até o final dessa live aí, pessoal, porque nós temos coisas muito boas para compartilhar com você nessa noite, através do número 6, amém? Rafa, dá um beijo aí no Arthurzinho, aí no Fred. Fred me ligou aqui algumas vezes, mas eu estava aqui na live e não pude atender. Fala com ele que assim que acabar aqui eu retorno a chamada para ele, tá bom? Muito bem? Então nós temos aqui 3 homens que se opuseram a Deus. Temos Golias, temos Nabucodonosor, temos Faraó, e o 6 está envolvido nessas ações desses homens. Observe também que foi no ano 600 da vida de Noé que o dilúvio veio sobre a face da terra. E a Bíblia vai citar isso exatamente no versículo 6 do capítulo 6, lá do Gênesis. Então ali o texto vai dizer que Deus se arrepende de ter criado o homem. Olha que interessante, capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Só aqui, irmã Érica Félix, paz querida, seja bem-vinda mais uma vez. Se você puder, irmã Érica, Rafaela, pastor Elias, compartilhe essa live aí com seus amados aí, tá bom? Clica nesse aviãozinho aí, ó, à direita, embaixo do seu ecrã, e manda aí convite para muita gente para estar conosco nessa live aí tão interessante. Então, Gênesis 6, verso 6, fala que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Deixa eu abrir aqui um parêntese, porque a expressão arrependeu-se Deus aqui não é a mesma expressão de arrependimento nosso. Por que eu me arrependo de algo? Porque, primeiro, me arrependo quando erro. Deus não erra. Então Deus não pode se arrepender quando ele erra, porque Deus não erra. Eu me arrependo porque eu pensei que ia acontecer algo e aconteceu algo inverso, pior, porque eu não sei do amanhã. Deus, ele é onisciente. Então Deus não se arrepende de algo que fez, porque já sabia Deus o que exatamente iria acontecer. Então arrependimento aqui, que está nesse texto aqui, não é o mesmo que acomete o coração do homem. A expressão hebraica que é vai nahem é entristeceu-se. Então Deus se entristece. Observe que o verso 6 vai dizer que pesou-lhe o coração. Então aqui é vai nahem, entristeceu-se Deus, ou seja, Deus se entristece. Verso 6, capítulo 6, Deus então arrepende-se de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem, ele vai ser um pecador contínuo. Ele vai insistir em transgredir, insistir em pecar contra Deus. E Deus vai dizer, não contenderá ou não habitará para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem é carne, o homem é carnal. Então Deus retira a presença do seu espírito do homem aqui em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 3. Então, em Gênesis 6, temos o relato também do dilúvio. E Noé tinha 600 anos quando o dilúvio vai acontecer sobre a face da terra. Então perceba que o 6 figura muito de forma negativa acerca do homem e dos acontecimentos que o homem traz sobre a face da terra. O livro de Guiliana, o livro do Apocalipse, fala de um homem terrível que perseguirá o povo de Deus, o anti-Machia, ou anticristo. Os profetas dizem que ele será o mais cruel de todos os homens, o mais sagaz, o mais frio, o mais calculista, o mais dissimulado. A profecia revela que o nome desse homem é mau. Se esse nome for calculado, ele terá o valor de 666. Isso é interessante. Se der, eu falo sobre isso um pouco mais à frente.
Então observe que esse homem terrível é chamado também de besta, fera selvagem, exatamente 36 vezes, que é 6 vezes 6. Além do mais, se somarmos os números 1 a 36, teremos como resultado exatamente 666. Então, observe também que Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade, é citado exatamente 18 vezes no Antigo Testamento. 6 mais 6 mais 6. E seu nome aparece justamente 36 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. Satanás, ele, inimigo da humanidade, inimigo do eterno, ele aparece 18 vezes no Taná, Antigo Testamento hebraico, e 36 vezes no Novo Testamento, sempre múltiplos de 6. Perceba como 6 é muito ligado ao homem mau, ao maligno também. Já já eu falo por que isso, tá? O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, ele traz um homem com o nome Josué. É justamente o sexto, e no capítulo 6 desse livro, mostra a destruição de Jericó, livro do Êxodo, ou livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia, perdão. O sexto livro da Bíblia, o livro de Yehoshua, o livro de Josué, ele vai trazer justamente no sexto capítulo desse livro a destruição de Jericó, de homens rebeldes. Eles rodeiam a cidade 7 vezes, na última vez 7 vezes, e assim as muralhas caem por terra. É bom observar também que esse sexto livro tem exatamente 24 capítulos, ou seja, 4 vezes 6. Então observe como é interessante o 6 também no livro do profeta Josué. Na Bíblia, o homem sem Deus é chamado de velho homem. E esta expressão aparece no sexto livro do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, no sexto capítulo e no sexto versículo. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. A Bíblia vai dizer também que o ano está dividido em 12 meses, 2 vezes 6. O mês está dividido em 30 dias. Aqui abre um parêntese que o mês bíblico possuía exatamente 30 dias certos. Não era 29, não era 31. O mês bíblico possuía exatamente 30 dias. Então, o mês está dividido em 5 vezes 6, que dá 30. O dia está dividido em 24 horas, 4 vezes 6. E a hora tem 60 minutos, 10 vezes 6. De igual modo, o minuto tem 60 segundos, também 10 vezes 6. Já aí não é mais possível desconhecer que não se trata de simples coincidência. O homem está mesmo vinculado aos 6. Isso é, sem dúvida. E não foi por menos que Deus o criou no sexto dia da criação. Perceba também que Jesus, ele sofre 6 horas na cruz. Ele sofre por 6 horas na cruz. E ele teve 6 ferimentos especiais. Nas 2 mãos, nos 2 pés, na cabeça e no seu lado. 6 feridas especiais. Observe também que quando Deus criou o homem, Deus lhe outorgou 6 domínios. Olha que interessante. Quando Deus cria o homem lá no Gênesis, lá em Bereshit, Deus entrega ao homem 6 áreas de domínio. Em Gênesis 1, 26, ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E o sexto é revelado em Gênesis 4, verso 7, quando Deus fala para Caim: porventura
Se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. O sexto domínio que o homem deve dominar é o domínio próprio, ou seja, o domínio de si mesmo. Então o Eterno entrega ao homem que criou no sexto dia 6 domínios sobre a criação e também domínio próprio que deve ser exercido. Há exatamente 6 palavras significando homem nos textos originais da Bíblia. São 4 em hebraico e 2 em grego. A primeira é Adam, ou Adão, que significa somente homem. A segunda é Ish. Ish quer dizer varão, completo, homem forte. A terceira, Enox, quer dizer mortal, homem frágil, fraco. A quarta é Gever. Gever é homem de valor ou de prestígio. A quinta é Anthropos, em grego é igual a Adam, do hebraico. E o sexto, Aner, no grego é igual ao hebraico Ish. Então, 6 vezes, 6 palavras descrevem o homem, tanto no Tanar quanto no Novo Testamento. Em todos esses exemplos, e há muitos outros que poderíamos dar aqui nessa noite, mas não é esse o propósito, vemos o número 6 representando o homem, e principalmente o homem rebelde, blasfemo, sem Deus. Olha que interessante aqui, por favor. Olha que interessante. A menorá, o candelabro de ouro, que ficava no lugar santo, possuía 7 pontas, 7 lâmpadas. O menorá, ele estava à esquerda do véu. Quando Arão entrava no lugar santo, ele estava à esquerda do véu. Então, quando Arão entrava no lugar santo, ele olhava então para a frente do menorá e ele vai contar 7 lâmpadas. A lâmpada primeira, a segunda, a terceira, a quarta lâmpada, a quinta, a sexta e a sétima. Dobre sua atenção que isso é muito importante e muito interessante e muito rico também. Imagine aí um candelabro, que eu não tenho aqui um em minhas mãos para poder ilustrar. Ou melhor, tenho aqui. Vou pegar aqui para ilustrar melhor para vocês. Só um minutinho. Não sai daí não. Vou pegar só aqui o menorá. Olha aqui a menorá. Preste atenção nessa menorá, que ela vai nos dar uma aula interessante nesta noite, tá? Então, essa menorá, uma parecida com essa, uma menorá de 7 pontas, estava no lugar santo. Então, Arão entra no lugar santo e ele vai ter 7 lâmpadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta lâmpada, a quinta, a sexta e a sétima lâmpada. A quarta lâmpada é a lâmpada central. Essa lâmpada, ela é a base do candelabro. Ela é o sustentáculo do candelabro. Essa lâmpada central, ela que faz a distribuição do azeite para as demais lâmpadas. Vale ressaltar que quando Arão queria completar o nível de óleo das lâmpadas, ele tinha que completar através da lâmpada 4. Ele vinha na lâmpada 4, completava o óleo e a lâmpada 4 enviava o azeite para as demais lâmpadas até completar cada uma delas. Isso é interessante, porque no hebraísmo, na própria Bíblia, a lâmpada 4 fala do Messias, fala de Yeshua. Ela é a lâmpada central, ela é a lâmpada principal que sustenta todas as demais lâmpadas. Perceba que temos 3 lâmpadas aqui à direita, presas na lâmpada 4, e temos 3 lâmpadas à esquerda presas na lâmpada de número 4. Por isso Yeshua vai dizer, eu sou a luz do mundo, ele é a lâmpada central, e nele nós também somos a luz do mundo, porque recebemos azeite dele e recebemos luz dele. Então observe, a lâmpada 1, 2 e 3
A lâmpada 4 é a lâmpada central, lâmpada 5, 6 e 7. Se somarmos as lâmpadas da direita, nós temos 1, 2, 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então temos 6 à direita. Se somarmos as 3 lâmpadas da esquerda da lâmpada central, nós temos a lâmpada 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. 5 mais 6, 11. Mais 7, 18. Olha que interessante. 18 é 3 vezes o número 6. Está muito ligado ao maligno, muito ligado ao mal. Então, as lâmpadas da direita, elas valem 6. As lâmpadas da direita, elas valem 6. Ok? 6 à direita fala do homem. E também 18 à esquerda também fala do homem. Porque 6 é o número do homem como um todo. O homem mau ou o homem justo. Observe que à direita da lâmpada 4 nós não somamos ela. Só somamos as lâmpadas da direita. As 3 da direita. Que dá o número 6. O número 6 é o número do homem. Então todo homem que está à direita de Cristo, que é a lâmpada central, é o homem arrependido, é o homem redimido, é o homem que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi por ele justificado. É por isso que ele diz que naquele dia ele vai pôr à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. É por isso que lá no Calvário, você vai lembrar, o ladrão que está à direita da cruz de Cristo é que diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E o ladrão da esquerda é que vai blasfemar, é que vai murmurar, é que vai se voltar contra Cristo. O ladrão da direita é homem arrependido, é o 6 à direita de Cristo. Mas o homem da esquerda é o maligno, que não se arrepende, não se volta para Deus, que vai para o inferno, que é condenado. Então observe que isso é muito interessante. O 6 fala do homem, ou o homem arrependido, ou o homem maligno, que não se arrepende, que não se volta para o eterno. Tamanha importância do número 6 na Bíblia. Então, ele diz, que vai pôr naquele dia à sua direita as ovelhas, os homens arrependidos, que estão à direita do Messias, que é a lâmpada central. Mas vai pôr à esquerda os bodes, que não se voltam, que não se arrependem, que não se entregam ao Senhor à sua esquerda como bodes. Igual lá no Calvário. À esquerda estava o ladrão, que a tradição chama de Gestas, e à direita está o ladrão, que a tradição chama de Dimas. Então olha que interessante isso. Ok? Então, que nós sejamos os homens que estão à direita de Cristo, à direita do Messias, os homens arrependidos, coração quebrantado em sua presença, que não se endurecem para ele. Amém? Então 6 tem essa importância profética muito interessante. Observe também que o 6 faz muito menção ao homem que busca a remissão, ao homem que busca o arrependimento em seu coração. O primeiro milagre que Jesus faz aconteceu em uma festa de casamento, João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Na ocasião, faltou vinho no meio da festa e o constrangimento foi grande. O escritor sagrado faz questão de registrar que havia 6 talhas vazias de água. Olha que interessante. Haviam 6 talhas vazias que os judeus usavam nas suas purificações. Exatamente 6 talhas vazias. Será que isso foi por acaso? Com certeza não. Jesus ordenou que enchessem aquelas talhas de água. E elas foram cheias completamente. E o filósofo disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ele manda que encha 6 talhas. Elas estão vazias. Isso é interessante por quê? Porque o 6 fala do homem. O homem que se esvazia de si mesmo para que Deus o encha.
E Yeshua disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Se esvazie de você mesmo. Deixe o seu ego, o seu eu, suas vontades próprias. Se esvazie de si mesmo. Tome a minha cruz, o meu jugo, e siga-me. Todas as vezes que nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito Santo nos enche de Deus. Aleluia! É por isso que Jesus, ele manda que encham as talhas de água. Água fala de purificação, água fala de renovação, água fala de restauração. Ele manda enchê-las com água e logo a seguir as transforma em vinho da mais alta e pura qualidade. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque quando o homem, os 6, se esvazia de tudo que ele é e se entrega no poder de Cristo, Deus o enche, o completa e o transforma para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui nosso irmão Mateus falou algo aqui, Mateus Mascarenhas, 6, 18, 19, o inverso de 6 tem água. Tem, vamos falar sobre isso lá na frente de Mateus. Fica ligadinho aí, que esse inverso do 6 tem algo aí interessante, tá? Ok? Vamos falar sobre isso já já. Então não sai daí não. Pastor Gleidson de Jesus, rapaz, o Reino Unido tá ligadinho com a gente aqui. Só fica rico, não lembra mais dos pobres, né? É verdade, Pastor Gleidson de Jesus, homem de Deus. Amém? Muito bem. Observe também os 6 homens da mulher de Samaria. Os 6 homens da mulher em Samaria, João capítulo 4. Ao se encontrar com a mulher samaritana, Yeshua apresentou-lhe a água viva. Minha tia Ivete, beijo no coração, aí de Salvador. Isso, Mateus, fica ligadinho aí. Beijo, minha tia Ivete. Seja bem-vinda mais uma vez. Número 6 hoje, hein? Estamos aí já no meio da live, mas dá para pegar aí. É isso aí, vou aí. Assim que abrir as fronteiras, eu vou aí, Reino Unido, dar um glória com você, tomar aquele café na sua casa aí, comer aquele pãozinho com manteiga e queijo, viu? Prepara aí. Diga a Sandra que prepara aí aquele mistério para nós. Então Jesus, ele é a fonte que nunca seca. Aquela mulher vai pedir, ele vai pedir água àquela mulher e ela diz: como sendo tu judeu pedes-me a mim, que sou mulher samaritana? Ele diz: mulher, se tu soubesses quem te pede, se tu soubesses quem te pede, não seria ele quem te pediria, mas tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia! A água que mata a sede para sempre. Até aquele momento, ela já tinha possuído 6 homens e nenhum deles trouxe refrigério espiritual para a sua vida. Nenhum deles. Mas ali estava Jesus, o 7º homem. Falei sobre isso aqui no número 7. O 7º homem, o único que poderia preencher o coração dela para sempre. E foi isso que aconteceu. Então são 6 maridos, é um 6º relacionamento. Jussier Teixeira, o Breno Jussier Teixeira. Seja bem-vindo em nossa live. Compartilhe essa live aí, Jussier. Manda um convite aí para um bocado de gente aí, no nome de Jesus. Amém? Então observe que essa mulher teve 6 maridos, está no 6º, 6 é o número do homem. O homem limitado, imperfeito, falível. Mas ela se encontra com Jesus e ali a vida dela é transformada, porque Jesus vai ser o 7º homem que adentra a sua história para transformar a sua vida. Também o 6 está na comida do Egito, citada em Números 11, verso 5, e pela qual o incrédulo povo de Israel ansiava tanto. Observe, era composta por 6 itens: peixes, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos. 6 itens. Entretanto, quando a Bíblia fala da provisão divina na terra prometida por Deus a Israel, são citados 7 itens. Olha que interessante. 7 itens: trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel. Por quê? Porque a comida de Deus é completa.
A comida de Deus sacia o físico e sacia a nossa alma. Satanás vai tentar Jesus ali em Mateus capítulo 4 e diz: se tu és filho de Elohim, mande que essas pedras se transformem em pães. O que é que Yeshua diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a comida do Egito tinha 6 itens, a comida da terra prometida tinha 7, porque o 7 fala de plenitude, totalidade, ciclo completo, e o 6 fala do que é perecível, daquilo que falta, que acaba, que não atende à necessidade humana na sua amplitude. Aleluia! O profeta Oséias, capítulo 2, verso 5 e 8 ao 9, diz que os amantes de Israel, os ídolos, oferecem 6 tipos de coisas aos seus ídolos: pão, água, linho, óleo e bebidas. Enquanto o Senhor Deus oferece 7 tipos, já falei aqui: grãos, vinho, óleo, prata, ouro, lã e vinho. Então, os idólatras, em Oséias 2, oferecem 6 itens aos seus ídolos. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Mas o nosso Deus, que é vivo e poderoso, aleluia, não é como os deuses do mundo. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, perguntando-lhe o que devia fazer para herdar a vida eterna, Jesus citou 6 mandamentos dos 10. O jovem garantiu que cumpria todos eles. O Filho de Deus disse ao jovem: falta-te uma coisa, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Os 6 mandamentos representam tudo o que o homem acha que pode fazer para agradar a Deus, mas se ele não fizer a 7ª coisa, isto é, renunciar ao mundo e seguir a Jesus, de nada adiantará. Em Lucas 12, Jesus propõe uma parábola daquele homem rico e vai dizer: a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Bem-aventurado é aquele que não enriquece para si mesmo, mas aquele que é rico para com Deus. Afinal, do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Observe também que Deus deu ao homem 6 sentidos: 5 para perceber o mundo exterior e 1 para perceber o interior, chamado de intuição por muitas pessoas. Mas existe até o 7º sentido, como alguns falam por aí, quando o homem tem uma profunda comunhão com Deus e através do Espírito Santo de Deus, ele percebe as coisas das pessoas normais não conseguem enxergar. É a chamada visão espiritual. Aleluia! Mas também a Bíblia diz lá em Números 35 que Deus, ele mandou que se edificassem 6 cidades de refúgio. Qual o objetivo disto? Ele vai dizer: escolherás para vós cidades que vos sirvam de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades de refúgio. Ali em Canaã, dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Números 35, do 11 ao 14. Como sabemos muito bem, essas cidades eram um refúgio temporário contra a perseguição humana. Mas há uma cidade eterna,
um refúgio secreto, revelado em Apocalipse, chamado de a Nova Jerusalém. Por isso, é altamente significativo que Deus estabeleceu na terra somente 6 e não 7 cidades, pois a 7ª é perfeita, vem do céu, e nós habitaremos nela para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, o número 6 fala de algo interessante que eu queria relatar com você aqui. O número 6, ele vale, o valor 6, perdão, o número 6, o valor 6, também é o mesmo valor da palavra mentira, falsidade. A palavra mentira é a palavra hebraica sheker. Sheker tem 3 letras, o shin, a kuf e a resh. São 3 letras. A letra shin, a primeira, a letra kuf, a segunda, e a letra resh, a terceira letra. Por que ela vale 6? Por que o nome mentira, falsidade vale 6? Porque a letra shin tem valor numérico de 300. A letra kuf tem um valor numérico de 100. E a letra resh vale 200. Vamos somar. 300 mais 100, 400. 400 mais 200, 600. Se eu somar os algarismos entre si, vou achar a raiz numérica do nome sheker, mentira. Então somos 6 mais 0, que é igual a 6. Então, a palavra sheker, mentira, falsidade, ela vale 6. Agora, olha que interessante. A palavra sheker é formada pelas 3 penúltimas letras do alfabeto hebraico em ordem não linear, trazendo a ideia de que a falsidade e a mentira são caóticas e desordenadas. Observe bem, a palavra sheker, mentira, falsidade, vale 6. E esta palavra é formada por 3 letras, shin, kuf e resh. As 3 penúltimas letras do alfabeto hebraico em ordem não linear, desordenadas. Por quê? Porque a mentira traz caos. O homem mentiroso traz caos onde ele está. O homem que usa da mentira, já que o número 6 é o número do homem sem Deus, também o mentiroso, o hipócrita, aquele que é falso, que não teme a Deus, abre aqui o parêntese, o número 6 fala do homem como um todo. Mas aí tem dentro desses 6, tem um homem maligno e tem um homem que teme a Deus. Ok? Então, esse 6 do sheker, da mentira, é o homem mentiroso, o hipócrita, aqueles que Jesus sempre combateu veementemente, os hipócritas da classe farisaica do seu tempo. Então, cuidado, porque a mentira não vem de Deus. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós temos sim a oportunidade de sermos homens tementes a Deus, homens justos, homens que são santificados por Cristo, mas podemos estar dando mais valor à mentira do que à verdade. Por quê? Porque em João capítulo 8, eu vou ler para você um texto interessante aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Aqui em João capítulo 8, verso 42, diz assim: Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Observe, esses homens aqui tinham tudo para ser justificados por Cristo. Porque no verso 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele. Escuta aqui, não basta apenas crer em Jesus. O texto é claro. Esses judeus criam nele. Agora observe, verso de número 31 ainda. Se permanecerdes no meu ensino,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Eles criam nele, mas crer nele não era suficiente para serem discípulos dele. Para ser discípulo dele, primeiro passo é crer. Segundo, permanecer no seu ensino, ou seja, cumprir, obedecer, pôr em prática as suas palavras. Verso 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade teria que libertar estes homens que criam em Yeshua, é porque eles estavam presos ao pecado. E o pecado vem pela mentira. A mentira traz o pecado. O pecado é a deturpação da santificação. O pecado é o oposto da santidade. Por quê? Porque o pecado está baseado na mentira, sheker, falsidade. E a verdade se opõe à mentira. A única coisa que pode desfazer a mentira é a verdade. Então ele vai falar sobre isso aqui. Só que esses homens creem nele, mas não aceitam a sua verdade, não aceitam a sua palavra. São homens. Aqui nós temos homens que vão temer e homens que não vão temer. Esses aqui, eles querem seguir a Cristo, mas não querem obedecer às suas palavras. Não querem obedecer à sua voz. Agora olha que interessante. Isso, Ivete. O Senhor detesta a hipocrisia. Ele detesta o hipócrita. Ele detesta isso. Deus se agrada muito mais de um pecador sincero do que um crente hipócrita. Então ele não suporta a hipocrisia. Agora observe bem aqui. Olha o verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Olha o 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Então Jesus, ele diz que esses homens não são filhos de Deus, apesar de serem descendentes de Abraão. Eles são filhos do diabo. O interessante aqui é que Satanás, Rassatã, o seu nome inicial era Chamael. Chamael, a expressão Chamael, portador da luz, a expressão Chamael tinha o mesmo número da palavra Emet, verdade. A palavra Emet vale 9. Emet quer dizer verdade. Escuta isso. Emet quer dizer verdade e vale 9. É o mesmo número da expressão Chamael. Então ele foi criado na verdade. Houve verdade nele. Mas ele abriu mão da verdade e passou a amar a mentira. E todos aqueles que não submetem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, em sua verdade, mesmo que sem perceber, estão amando a mentira. Quem despreza a verdade se apega à mentira. E quem se apega à mentira é reprovado pelo Senhor, porque o diabo é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Ele esteve na verdade, mas não se firmou na verdade. Quantas pessoas já estiveram na verdade, mas não se firmaram na verdade? Escuta aqui, você que está me ouvindo, que se afastou da igreja, se afastou do evangelho, se afastou do Senhor. Cuidado, porque eu falei aqui em outra live que o nome Rassatã, de onde vem Satanás, Rassatã, o adversário. Satã, adversário, vem da raiz hebraica satê, e satê quer dizer desviar. Então Rassatã, em sua etimologia, quer dizer aquele que desvia, aquele que faz desviar. Então cuidado, você que esteve um dia na verdade, mas saiu dela, abandonou a igreja, abandonou o evangelho, abandonou o Senhor, abandonou a sua fé. Cuidado, porque o diabo, ele pode estar envolvido nessa a sua ação de desviar-se, de sair da verdade. Quem sai da verdade cai na mentira. Escute isso. A palavra sheker
quer dizer mentira, falsidade, e ela vale 6. É por isso que Paulo vai dizer: seja, pois, todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Jesus é a verdade. Ele disse lá em João 14,6: Ani ou Anohi derech haemet ha'aim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é uma utopia. A verdade ela não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é uma pessoa, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, o número 6 está ligado ao homem, mas também ao homem mentiroso, que ama mais a mentira do que a verdade. E infelizmente, escuta aqui o que eu vou dizer para você como pastor nessa Europa que eu sou. Infelizmente, muitos crentes amam mais a mentira do que a verdade. Se você faz culto de doutrina, de ensino e expõe a Bíblia de forma categórica, progressiva, contínua, as pessoas não dão valor. Sabe o que elas gostam? Dos falsos profetas, das adivinhações, das falácias dos evangélicas, né? Dessas campanhas mirabolantes que quebram a Bíblia em sua essência. Eles gostam dessas coisas, porque não amam a verdade. Mas o que é que Deus quer de nós? Ame a verdade, pregue a verdade, fale a verdade, quer ouçam, quer não ouçam, com amor, longanimidade, temperança, mas a verdade. Por quê? Porque não há nada contra a verdade, senão pela verdade. Nós precisamos, irmãos, ter ousadia para anunciar a verdade, porque vivemos um tempo de falácias, em que muita gente ama a mentira, até mesmo dentro das nossas igrejas. É por isso que hoje em dia o que está em moda é fazer a igreja imitar o mundo. A igreja parece uma discoteca, parece uma boate hoje em dia. Tudo de preto, né? Luzes pisca-pisca, fumaça de gelo seco. As pessoas não gostam da verdade, elas não amam expor a Bíblia como ela tem que ser, tem que ter artifícios do mundo para poder entreter elas. O evangelho não é entretenimento, o evangelho é palavra de salvação, não é comida e nem é bebida, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, glórias a Deus para sempre, bendito seja o nome do Senhor. Já disse Sêneca, o filósofo, a verdade só deve ser dita para aquele que está disposto a ouvi-la. Verdade. Ela se opõe à mentira. Jesus é o homem, e como homem, ele também, Jesus como homem, também está ligado aos 6. Só que ele é verdade. Ele é a verdade. Não há mentira nele. Ele disse: perto está o príncipe deste século, mas não há nada em mim que pertença a ele. Nunca pecou, nem em sua boca se achou engano, porque ele é a verdade. Então 6 está ligado à mentira. Livre-se da mentira. Seja verdadeiro, seja verdadeira. A mentira pertence ao diabo, ele é pai da mentira. Mas Jesus, ele é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu particularmente não consigo entender como um pastor permite a igreja de pé. Eu também, querido, também não consigo entender. Pastor Júnior Anjos aí, não entendo também, meu amado. Não entendo isso também não. Não entendo. Provérbios 23. Compra a verdade e não há vendas. É verdade, pastor Celino, não precisa imitar o mundo para atrair vidas. O Espírito Santo é quem faz isso, exatamente. Yeshua falou: quando eu for preso no madeiro, atrairei muitos a mim. Foi o poder do Espírito Santo que converte 3.000 almas em Atos capítulo 2, da pregação de Pedro. É o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Já dizia Martinho Lutero em uma de suas falas: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer
preço. Eu vou encerrar por aqui nessa noite, tá bom? Aleluia. Número 6. Do que fala o número 6? Do homem. O homem caído. E eu vou encerrar com Salmos primeiro. Salmo primeiro é o número do homem. O Salmos primeiro é chamado no hebraísmo de Salmos do homem. Eu vou ler com você esses salmos para você ver a sua inteireza. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei, na Torá do Eterno, e nela medita de dia e de noite. Verso 3. Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Olhe, o verso 3 assemelha o homem como uma árvore, porque no terceiro dia as árvores foram criadas. O homem foi criado no sexto dia. E aqui no verso 3, Deus traz a finalidade do homem: frutificar, dar frutos, sementes. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 6. Fala do homem. O homem que teme, que está à direita da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O homem que se esvazia de si mesmo, porque as 6 talhas estavam vazias em João capítulo 2, para que Yeshua enchesse de água e transformasse em vinho. Olha que interessante. Isso, né, tia Ivete? Fruto de arrependimento. Perfeitamente. Como fala lá João, não é? Quando eles vão para se batizar em Mateus capítulo 3, João diz: produzi primeiro frutos que comprovem o vosso arrependimento. Muito bem. 6 fala do homem arrependido, que se esvazia de si mesmo, que ama a verdade. Mas também 6 fala do homem ímpio, que combate contra Deus, contra a igreja, contra a verdade, que ama a mentira, que ama as falácias, que ama o engano. Mas que nessa noite o Eterno nos encontre a nós como homens tementes a Ele. Falhos, limitados, imperfeitos, sempre dispostos a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E o que ele disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Que o Eterno te abençoe, tá bom? Essa live vai estar aí salva no IGVT. Depois você pode enviar para alguém que não pôde participar, alguém que você queira abençoar com essa mensagem, com essa reflexão. Falamos sobre o número 3, falamos sobre o número 7, falamos sobre o número 5 e falamos hoje sobre o número 6. Na próxima live, semana que vem, falaremos sobre o número 8 na Bíblia, tá bom? Então, é isso aí, estará comigo no paraíso, exatamente. Irmão Carlos, beijo, Vete, beijo no coração, amém. Pastor Celso, meu amigo, um beijo no coração, homem de Deus, aleluia. Isso, um beijo na irmã Janice, família que nós amamos aí. Alana, Deus te abençoe, Alana. Gregória, Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, não esquece também, sabe o quê? Nossas mensagens lá no nosso canal do YouTube, vai lá, se você não inscreveu ainda, vai lá no YouTube, PR Paulo César Souto, Paulo César com Z, lá no canal do YouTube,
ativa notificações, se inscreve no nosso canal, tá bom? Para que você possa receber mais mensagens. Essa mensagem de hoje eu vou deixar salva aqui no IGVT, no Instagram, mas também vou lançar lá para o nosso canal no YouTube também, que você pode depois ir lá e enviar para pessoas, compartilhar no seu Instagram, compartilhar também aí no seu Facebook, né? Amém? Jobreu Jussier, você é uma bênção, meu filho. Tamo junto aí, misturado até a rota de Jesus, para nos buscar. Amém? Beijo no coração, gente. Vai lá, Instagram nosso, você tá aqui, vai lá no canal do YouTube e também estamos no Facebook. Amém? Dá uma força aí pro nosso canal, divulga esse trabalho aí, em nome de Jesus. Semana que vem, número 8. Olha, tem mistério no número 8, hein? Tem mistério no número 8, eu não queria que você perdesse não. Fique ligadinho aí, durante a semana eu vou colocar aí a notificação, o dia e a hora. Beijo no coração, uma Páscoa de bênção para todos vocês, tá? Amanhã vamos ter aí na nossa Arena Nova de Paz aí um culto de ceia, um culto de Páscoa, e a DNP Kids vai estar apresentando aí uma encenação da Paixão de Cristo, que vai ser uma bênção. A gente vai estar ligado amanhã também pelo Facebook da igreja, transmitindo ao vivo a nossa celebração, vai ser um tempo de muita bênção. Beijo no coração, amo vocês, até semana que vem, em nome de Jesus.